Começa agora o podcast Leitura ao Pé do Ouvido, uma atividade componente do projeto de extensão Literaturas e Leituras, Caminhos e Perspectivas para a Formação Leitora das Bibliotecas Públicas de Toledo, organizado pela Secretaria Municipal de Cultura de Toledo, em parceria com docentes e discentes da área de letras vinculados ao Centro de Educação, Comunicação e Artes, o SECA da UniOeste Cascavel. Torturado, de Itamar Vieira Júnior. Foi publicado em 2019 e sua narrativa orbita em torno das vidas de duas irmãs descendentes de escravizados, Bibiana e Belonísia, que têm suas vidas ainda mais conectadas quando um acidente traumático as acometem ao brincarem com os pertences de sua avó. Ao longo do livro, acompanhamos o desenvolvimento das irmãs em Água Negra, fazenda localizada na Chapada Diamantina, e as questões do trabalhador rural que vive em situações análogas à escravidão. Por que ler Torturado? O Brasil é um dos países com maiores índices de violência no campo. No ano de 2020, foram registrados 1.883 conflitos, incluindo 32 assassinatos, de acordo com o levantamento anual realizado pela Comissão Pastoral da Terra. É importante que o sujeito da cidade esteja ciente das diversas realidades de seu país. Muitas pessoas não fazem ideia que esta seja a realidade do Brasil campesino. E através da narrativa das irmãs Bibiana e Belonísia, Itamar Vieira Júnior apresenta de forma marcante as dificuldades que estes brasileiros enfrentam diariamente, ainda hoje. Agora irei ler um trecho do primeiro capítulo de Torturado. Quando retirei a faca da mala de roupas, embrulhada em um pedaço de tecido antigo e encardido, com nódoas escuras e um nó no meio, tinha pouco mais de 7 anos. Minha irmã, Belonísia, que estava comigo, era mais nova 1 ano. Pouco antes daquele evento, estávamos no terreiro da casa antiga, brincando com bonecas feitas de espiga de milho colhidas na semana anterior. Aproveitamos as palhas que já amarelavam para vestir feito roupas nos sabugos. Falávamos que as bonecas eram nossas filhas, filhas de Bibiana e Belonísia. Ao percebermos nossa avó se afastar da casa pela lateral do terreiro, nos olhamos em sinal de que o terreno estava livre, para em seguida dizer que era a hora de descobrir o que Dona Nana escondia na mala de couro, em meio às roupas surradas com cheiro de gordura rançosa. Dona Ana notava que crescíamos e, curiosas, invadíamos seu quarto para perguntar sobre as conversas que escutávamos e sobre as coisas de que nada sabíamos, como os objetos no interior de sua mala. A todo instante, éramos repreendidas por nosso pai ou nossa mãe. Minha avó, em particular, só precisava nos olhar com firmeza para sentirmos a pele arrepiar e arder, como se estivéssemos nos aproximando de uma fogueira. Por isso, ao vê-la se afastar em direção ao quintal, olhei para Belonísia. Decidida a revirar suas coisas, não hesitei em caminhar, na ponta dos pés, em direção ao quarto, para abrir a mala de couro envelhecida, com manchas e uma grossa camada de terra acumulada sobre ela. A mala, durante toda a nossa existência até então, estava debaixo da cama. Eu mesma fui para o quintal espiar pela porta e ver vó Dona Ana se arrastando em direção à mata, que ficava depois do pomar e da horta, depois do galinheiro com seus poleiros velhos. Naquele tempo, costumávamos ver nossa avó falar sozinha, pedir coisas estranhas como que alguém, que não víamos, se afastasse de Carmelita, a tia que não havíamos conhecido. Pedia que o mesmo fantasma que habitava suas lembranças se afastasse das meninas. Era uma profusão de falas desconexas. Falava sobre pessoas que não víamos, os espíritos, ou de pessoas sobre as quais quase nunca ouvíamos, parentes e comadres distantes. Nos habituamos a ouvir Dona Ana falar pela casa, falar na porta da rua, no caminho para a roça, falar no quintal, como se conversasse com as galinhas ou com as árvores secas. Eu e Belonísia nos olhávamos, ríamos sem alarde e nos aproximávamos sem que percebesse. Fingíamos brincar com algo por perto só para escutar. E depois, com as bonecas, com os bichos e as plantas, repetirmos o que Dona Ana havia dito como coisa séria. Repetíamos o que minha mãe dizia baixo para o pai na cozinha. Hoje ela está falando muito, a cada dia fala mais sozinha.
O pai relutava em admitir que minha avó estivesse com sinais de demência. Dizia que a vida toda a mãe havia falado consigo mesma. A vida toda havia repetido rezas e encantos com a mesma distração com que revirava os pensamentos. Naquele dia, escutamos a voz de Dona Ana se afastar no espaço do quintal, em meio ao carejo e aos cantos das aves. Era como se as rezas e sentenças que proferia, e que muitas vezes não faziam sentido para nós, estivessem sendo carregadas para longe, carregadas pelo sopro de nossas respirações ansiosas pela transgressão que estávamos prestes a cometer. Belonísia se enfiou debaixo da cama e puxou a mala. O couro de caititu, que cobria as imperfeições do chão de terra, se encolheu sob seu corpo. Abri a mala sozinha. Sob nossos olhos luminosos, levantei algumas peças de roupas antigas, surradas e de outras que ainda guardavam as cores vivas que a luz do dia seco irradia. Luz que nunca soube descrever de forma exata. E no meio das roupas mal dobradas e arrumadas havia um tecido sujo envolto no objeto que nos chamou a atenção, como se fosse a joia preciosa que nossa avó guardava com todo o seu segredo. Fui eu quem desatou o nó, atenta à voz de Dona Ana, que ainda estava distante. Vi os olhos de Belonísia cintilarem com o brilho do que descobríamos, como se fosse um presente novo, forjado de um metal recém-tirado da terra. Levantei a faca, que não era grande nem pequena, diante dos nossos olhos, e minha irmã pediu para pegar. Não deixei, eu veria primeiro. Cheirei e não tinha o odor rançoso dos guardados de minha avó, não tinha manchas nem arranhões. Minha reação naquele pequeno intervalo de tempo era explorar ao máximo o segredo e não deixar passar a oportunidade de descobrir a serventia da coisa que resplandecia em minhas mãos. Vi parte de meu rosto refletido como num espelho, assim como vi o rosto de minha irmã, mais distante. Belonísia tentou tirar a faca de minha mão e eu recuei. Me deixa pegar, Bibiana. Espere, foi quando eu coloquei o metal na boca. Tamanha era a vontade de sentir seu gosto. E quase ao mesmo tempo, a faca foi retirada de forma violenta. Meus olhos ficaram perplexos, vidrados nos olhos de Belonísia, que agora também levava o metal à boca. Junto com o sabor de metal que ficou em meu paladar, se juntou o gosto de sangue quente que escorria pelo canto de minha boca semiaberta e passou a gotejar de meu queixo. O sangue se pôs a embotar de novo o tecido encardido e de nódoas escuras que recobria a faca. Para mais de Torto Arado de Itamar Vieira Júnior, procure a Biblioteca Pública de Toledo. Você acaba de ouvir Leitura ao Pé do Ouvido, seu podcast mensal sobre o universo literário, organizado pela Secretaria da Cultura de Toledo, em parceria com o curso de Letras da UniOeste Cascavel. Gravações e edições EMAT, Estúdio Municipal de Música e Áudio de Toledo.